Olá! Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto de muito relevo para você, funcionário público. O tema é de muita importância para a sua defesa e é o seguinte: o processo de demissão e as crises de pânico, as crises de ansiedade e depressão. Fica já uma pergunta para você. Esse tipo de coisa pode atrapalhar a sua defesa? Eu vou responder daqui a pouco. Talvez você desconheça, mas são muitos os casos de pessoas que adquirem uma insanidade, uma doença mental, por sofrer um processo de extrema gravidade, que é o processo de demissão, a bem do serviço público, que modifica a vida da pessoa. Ela tem a sua vida pessoal e funcional modificada. Então, fica comigo aqui que eu vou te dar várias dicas de como proceder. Vou falar sobre casos concretos, o que você deve fazer para atravessar essa fase, o que você deve ler de legal, vídeos que você pode ver para se ajudar e ajudar ao teu advogado a fazer uma defesa sua. Você vai entender o que é que eu estou querendo dizer com isso. Eu tenho notado que ao longo dos anos a coisa vem se modificando. Eu tenho muitos anos de atuação nessa área, então eu percebo que os clientes de hoje em dia, eles estão cada vez mais descontrolados. Por quê? Naturalmente, a população, nós estamos vivendo num mundo de ansiedade. Todo mundo ouve falar isso todo dia. Essa matéria é corriqueira, ela está em tudo quanto é publicação, fala um pouco sobre isso. Então, a saúde mental da população já está afetada de uma certa forma, de forma geral. Ou seja, né, o uso de aparelhos celulares, essa quantidade de informações da internet, isso já torna a gente mais ansioso naturalmente. Somado a isso, né, o funcionário público recebe um mandado de citação, onde tem uma tarja lá, né, para responder esse processo sob pena de demissão. Dali em diante nasce o inferno desse funcionário. Por quê? Sem um auxílio, sem uma orientação inicial até do seu advogado, né? E é óbvio que isso é da área médica, não é do direito, mas cabe aí uma orientação para essa pessoa procurar um acompanhamento. Ele começa a viver a vida dele em função desse processo. Ele passa a viver esse processo na vida pessoal, na vida funcional e na defesa propriamente dita. Então, o que acontece na maioria das vezes? E já vou fazer aqui uma pergunta, vou repetir aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Uma pessoa nesse estado, ela pode ou não atrapalhar a defesa do seu advogado? Então, já vou explicar. Ela pode e, na maioria das vezes, se não tiver um controle, ela atrapalha. Por quê? É uma coisa natural, mas ela tem que ser evitada. O bom profissional tem que orientar o seu cliente. Veja bem, quando a gente tem um problema, a gente quer resolver de todas as formas. É isso que gera ansiedade. Eu quero resolver, eu preciso resolver. Então ele passa a causa dele, o funcionário passa a causa para um advogado e, não satisfeito, porque esse estado de ansiedade descontrolado faz com que ele queira resolver, ele começa a querer resolver junto com o advogado. Então, ele começa a ligar para o advogado de manhã, de tarde, de noite, mandar 300 mil mensagens de mérito, mensagens que estão repletas de emoção. Entenda o que eu estou dizendo. Não se trata de intransigência, de não querer ouvir o que o cliente está dizendo, nada mais. As emoções têm que ser evitadas. O advogado, ele é contratado